assim, mais sóbrio, mas ao ponto de ir para as ruas, bater de casa em casa, pregar. E uma coisa que eu tenho aprendido: as pessoas que mais receberam na Bíblia foram aquelas que mais se desesperaram pela glória de Deus. Os que mais receberam foram aqueles que subiram em árvores, entraram pelo telhado, foram aqueles que andaram sobre águas, foram aqueles que invadiram a lógica, sobrepujaram a lógica, as coisas normais. Então eu não sei, às vezes as pessoas perguntam lá no Mevan: pastor, que dia que é o dia de culto normal aqui na sua igreja? Não tem, filho, não tem culto normal aqui não. E se tiver normal, a gente fica em crise. Porque quando o culto está normal, a gente fica: meu Deus, está acontecendo alguma coisa errada. Senhor, o que a gente está fazendo de errado? Irmãos, e de lá para cá a gente começou muitos projetos sociais no ministério. Hoje em Itajaí nós temos 12 projetos sociais, com casa de recuperação, casa de reinserção, com jovens que tiramos da rua estão trabalhando, projetos com música nas favelas. O Toque Vidas é um grupo, é um dos ministérios de louvor da igreja. Hoje a gente tem 11 ministérios de louvor na igreja. E esses meninos se reúnem no final de semana para dar aula de música para as crianças de uma favela. Tem 70 crianças, todos os sábados passam o dia nessa casa, estudando música, almoçam, tomam café, tem aula de inglês, aula de computação. Temos trabalho com escoteiro, grupo de escoteiro, o Brigada do Reino. Agora montamos uma escolinha de futebol para pegar as crianças dos bairros. E vários projetos sociais. E tudo isso, grande parte disso é mantido também pelos materiais que mantém pessoas que trabalham nesses projetos, que mantém pessoas que trabalham conosco no ministério, que só pela igreja não daria para sustentar. E então nada, nenhum material nosso, nenhum real, Deus sabe que eu estou falando nesse altar, nenhum real dos materiais fica para mim, nenhum. Nós temos alguns livros escritos, esse aqui é o último, Riquezas Terrenas ou Tesouros Eternos. Algumas coisas que eu falei aqui na oferta estão nele. E aqui eu falo muito de renúncia material, como você renuncia e prospera. Não é um livro de prosperidade, não são fórmulas para você ficar próspero, são fórmulas para você perder tudo. Não significa que você vai perder, você vai perder o coração nisso. Você vai tirar o coração dessas coisas, amém? E por isso você vai prosperar, porque Deus só pode te dar aquilo que não tem em você. Tem alguém que faz aniversário hoje? Não, né? Graças a Deus. Tem alguém amanhã? Só porque você é metida, pega. Eu gosto de gente metida, também gosto. Verdade. Deus abençoe. Irmãos, os meninos do Confissão também, eles são um dos ministérios de louvor lá do ministério. Eu conheço eles desde criança. O João Paulo, por exemplo, vou falar. João Paulo eu conheço desde criança mesmo. Assim que eu me converti, João Paulo era pequenininho, barrigudinho, andava com cabelo verde. Ele tinha o cabelo verde, que ele fazia assim, ó. Agora não é empresário, né? Famoso. E todos eles são casados, bem casados, abençoados. E eles gravaram 2 CDs, esse aqui, o Confissão, que não era o nome deles, era só o nome de uma música que Deus deu ao Gessé. As músicas deles, muito abençoadas. Não são músicas para você ouvir, são músicas para você ouvir a letra, presta atenção, dá uma chapada com elas, amém? Esse aqui é o segundo deles. Essa foto aqui parece aqueles filmes de faroeste, os caras procuraram, não parece? Não parece? Procura, fala aqui. Recompensa, olha aqui, Quarteto Fantástico. Como é que vocês conseguiram fazer cara de mal aqui? Vocês não tem cara de mal, faz uma cara de mal, Juninho. Ó, a cara do Juninho aqui, olha aí.
Irmãos, esse CD aqui, a Heloísa Rosa, o Rodolfo Abrantes, o Rodolfo congrega conosco também. Eles apoiam nesse material e realmente as músicas daqui, as letras são muito proféticas. E eles têm trabalhado, todos os 4 trabalham no ministério, servem ao ministério voluntariamente, não ganham nada com isso. Eu não sei como eles vivem, só Deus. Todos eles moram, todos eles têm carro. O Gessé não tem mais, que ele deu o dele de oferta agora em janeiro para um irmão da igreja que não tinha, tem 4 filhos e não tinha carro. O Gessé ficou de pé e deu o carro para ele. Eu não estou falando isso para você achar que eles são os melhores, mas quando você entende o que Deus chamou você para fazer, amém? Então você é abençoado com isso. E várias igrejas no Brasil ainda não conhecem eles, estão chamando eles para ministrar, amém? Estão chamando eles para fazer louvor, para ministrar a palavra, né? Eles têm viajado muito na nossa região. Se você quiser contratá-los, você paga para mim aqui, tá? Não tem que pagar nada não, querido, mas eles têm feito a diferença aí onde eles vão, tem sido muito abençoado. Ouve essas canções. Esses 2 aqui eu quero dar. Eu gosto das coisas dos outros, irmão. Glória a Deus. Eu quero dar para aquele irmão ali que veio lá do Rio de Janeiro aqui. Pega ali, irmão. Você quer o da quadrilha ou você quer o da... Hã? Você quer esse? Então pega aqui, vem cá. Deus abençoe, tá? Paz, irmão. Isso aqui eu quero dar para o povo aqui, lá de Jabuticabal. Quem é de Jabuticabal? O jabuticabalense. Quem é? Ninguém é de Jabuticabal? É? Não quer? Tá com medo, irmão? O da foto eu já dei para os outros. Esse aí não assusta. Glória a Deus. Depois você abençoa os meninos lá, amém? Eu quero falar sobre o seu ministério nessa noite. Aleluia! O ministério que nós sonhamos existe. Aleluia! Existe uma igreja invisível nessa geração, irmãos. Uma igreja que ela não está aparecendo, é uma igreja que ela não se exibe, é uma igreja que ela tem o equilíbrio entre asas e raízes. Porque nós precisamos dessas 2 coisas. Nós precisamos ter asas e ter raízes. Nós precisamos ter raízes para ter fundamentos e precisamos asas para ter destino. É como aquela parábola do filho pródigo. O filho mais novo tinha asa, queria voar, mas não tinha raiz. O mais velho que estava em casa tinha raiz, mas não tinha asa. E nós precisamos das 2 coisas como igreja, como filhos espirituais. Nós precisamos das asas e das raízes. Nós precisamos estar firmados em fundamentos de princípios e também precisamos, não podemos estar estagnados dentro de uma igreja esperando as coisas acontecer, quando nós fomos chamados para fazer as coisas acontecer. Aleluia, aleluia. A igreja da religião está sentada dentro de algum templo esperando Jesus voltar. A igreja do reino, ela está na rua transformando a cidade, ela está na rua transformando a sua geração, transformando a sociedade, amém, querido? Então é você que decide. Você quer ser um consumidor ou você quer ser um provedor? Porque se você quer ser só um consumidor, é pão que você vai levar para casa. Agora, se você quer ser um provedor, Deus vai te dar sementes, amém? Sementes que você vai sair andando e chorando enquanto semeia, mas eu te garanto que essas sementes vão redundar em bênçãos e você vai voltar colhendo com júbilos de alegria, amém, querido? Louvado seja Deus, aleluia. Então, não adianta nós acharmos que nós vamos crescer. Mas Deus mandou essa crise para me crescer. Não, você não pode crescer de crise em crise, você tem que crescer de glória em glória, amém? Nós temos que crescer de glória em glória. A igreja não deve crescer de crise em crise. Então, esses dias eu estava conversando com um irmão, e assim, a gente trabalha com muitos jovens, desperta muitos jovens. Hoje o nosso ministério, o alvo tem sido pastores e jovens. Nós temos trabalhado, amanhã eu vou falar um pouco disso. Sabe quando Jesus vai levantar a filha de Jairo?
que está dormindo, para muitos estava morta, para ele estava dormindo. Mas antes de chegar na filha de Jairo, tem uma mulher com fluxo de sangue. Ou seja, Jesus cura a mulher no caminho e levanta a menina. E é interessante que a mulher estava 12 anos doente, a menina tinha 12 anos. Jesus está levantando uma geração e curando a outra. Aleluia. Mas nós vamos falar disso amanhã, eu não vou falar disso agora não. Então ele perguntava para mim, o jovem pastor, como é que a gente atrai a glória? O que é que eu faço? Eu digo, nada. Por favor, todo problema que você tem é porque você fez alguma coisa. No reino de Deus, você não foi chamado para fazer. Seres para o trabalho, Deus já tinha, os anjos. Ele não te chamou para o serviço, Ele te chamou para o relacionamento. A minha vida com Deus não pode ser de serviço, tem que ser de relacionamento. E por isso que às vezes a gente só consegue andar com quem dá resultado. Com quem não dá, você não consegue andar com quem não dá resultado. Por quê? Porque a visão que você tem de reino é serviço, não relacionamento. Não, querido, Deus não te chamou para andar só com quem dá resultado. Na realidade, se você ver a turminha que andava com Jesus, era um cara que pescou a noite inteira e não pegou nada. Um era cobrador de imposto, o outro era não sei o que, o outro era incrédulo, um era ladrão. Então a turminha que não deu nada em lugar nenhum. Olha para a turma de Davi dentro da caverna de Adulão. Deus tem um negócio para trabalhar com os improváveis, irmãos. Deus tem um negócio assim que dá certo com os improváveis. O cara tenta tudo na vida, não dá nada certo, ele vem para a igreja. E aí Jesus usa ele, e aí o cara que está lá fora pergunta, meu Deus, mas esse cara era uma noida, esse cara era um Zé Mané, agora Deus está usando. Ele levanta as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e levanta as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. A Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Espera aí, então Deus tem uma loucura e uma fraqueza. A loucura de Deus é usar gente que nem nós. Não, só alguém muito louco, fora de si, para usar uns caras que nem a gente. Essa é a loucura de Deus. E a fraqueza de Deus é não conseguir deixar de amar pessoas como nós. Aleluia. Louvado seja Deus. Então esse jovem perguntava, pastor, como é que a gente se mantém fiel? Eu digo, morto. Se mantenha morto. João 5,25 diz que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Só quem ouve a Deus é quem está morto. Quem está vivo está ouvindo o mundo, está ouvindo teologia, está ouvindo um monte de coisa, mas não ouve a Deus. Ouve a lógica, ouve a alma, mas não ouve a Deus. Aleluia. Eu quero dizer para os casados aqui, se você não quiser ouvir a Deus, ouça pelo menos sua esposa. Olha a cara das irmãs, que legal, elas ficam felizes da vida quando você fala assim. Fala a Deus, né? Irmão, a mulher é o único ser que gosta de trabalhar na vida. Deus fez o homem, descansou no 7º dia, depois fez a mulher, ninguém mais descansou, nem ele. Verdade, quem é casado aqui? Levanta a mão. A sua mulher é aquela que quando você está no sofá sem fazer nada, a gente gosta de ficar sem fazer nada, gente, pelo amor de Deus, alguém nos ajude. Às vezes você senta no sofá com 2 controles na mão, não vê nada, fica tique, tique, tique. Você não está vendo nada. A gente tem uma caixinha do nada, não tem? Todos nós temos essa caixinha do nada. A esposa pergunta, o que você está fazendo, amor? A gente diz nada, ela diz, seu grosso, não estou fazendo nada. Ui, seu grosso, isso é modo de responder para mim, eu estou falando contigo. Mas amor, eu não estou fazendo nada. Você não está fazendo nada, não? O que você vai fazer agora? Eu disse, nada. Então peraí, não diga que você não está fazendo nada. Ela vai arrumar alguma coisa para você fazer, meu irmão. Mulher gosta de trabalhar, irmão. Quem acha uma esposa, acha uma coisa boa e encontra o favor de Deus. Porque ninguém consegue cuidar de uma mulher se Deus não ajudar. Se Deus não ajudar, Deus tem que dar o favor dele para a gente. Senão ninguém consegue, meu irmão. Ninguém consegue, é verdade?
Aleluia. Aleluia. Mas vamos falar, casamento é outro dia. Vamos, o pastor José fala de casamento depois. Abra sua Bíblia comigo em Lucas. E aí esse jovem me perguntava: o que a gente faz para se manter na unção? Eu digo: morto. Eu disse: querido, você tem que se manter interiormente vivo e exteriormente morto. Ele disse: como que a gente se mantém interiormente vivo? Aí eu falei: pela unção, pela jejum, oração, adoração. Essas coisas vão manter você interiormente vivo. E aqui fora, simplicidade, submissão, serviço. Isso vai manter você exteriormente morto. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos prosseguir. Lucas 24, 36 diz assim: eu quero deixar um convite para os pastores aqui. Sempre o primeiro sábado do mês nós fizemos um café de pastores em Itajaí, Santa Catarina. É longinho daqui, dá 1000 quilômetros. E todo primeiro sábado do mês, das 9 da manhã, e nós vamos até 6 horas da tarde. Ministrações pela manhã, almoço, ministrações à tarde. É um dia de alinhamento. Irmãos, vai pastores de toda a nação. Mais de 1000 pastores têm estado conosco sempre ao primeiro sábado do mês. Pastores que chegam a dirigir 20 horas de carro para estar conosco naquela manhã e naquela tarde. Então você é o nosso convidado, amém? Você precisar hospedar lá, você fica na casa do pastor Lapa. Amém? A gente recebe os líderes da igreja, já estão acostumados. Quando vai chegando a semana do café, um monte de pastores começam a ligar e a gente começa: precisamos de uma casa para um pastor. Aí precisamos de uma casa para outro pastor. E porque a gente sabe que vida de pastor não é fácil, né? Só quem conhece o coração de um pastor é Deus, sua esposa e seu travesseiro. E para que eles não tenham gasto com hospedagem, a gente sempre procura colocá-los na casa de irmãos, para que eles possam receber sem precisar gastar. E esse é o nosso trabalho. E por muitos anos nós viajamos muito, pregando segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Esse ano Deus nos deu uma palavra que nós deveríamos só fazer as conferências de alinhamento. Alinhamento de paternidade, reino de Deus, governo do Espírito, corpo de Cristo. E temos feito isso no Brasil inteiro. Toda semana nós estamos em algum lugar do Brasil ou fora. Semana que vem estaremos em Curitiba. Na outra semana estaremos em Paranaguá. E assim por diante. Na outra em São Paulo. E na outra e assim vai, né? Mas os irmãos que têm aí redes sociais, todos os dias nós escrevemos no Twitter. O nosso site está sendo reformulado. Nós vamos botar alguns materiais ali para vocês assistirem, ouvirem e baixarem coisas escritas, esboços de mensagem que vão virar textos para os irmãos poder dar uma olhada. Amém? O nosso trabalho é servir a igreja, servir o corpo de Cristo. Não estamos fundando uma denominação, estamos trabalhando para o reino de Deus. Amém, querido? Vamos lá. Lucas 24, 36 diz assim: falava ainda essas coisas quando Jesus se apresentou no meio deles e disse: a paz seja convosco. Eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam um espírito. Ele, porém, lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me, vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como vede que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Amém? Espírito Santo, nós damos toda a honra e toda a glória ao nome precioso de Jesus. Declaramos, Espírito Santo, que ninguém é maior do que você. Ninguém é maior do que você. Nada é maior do que você. Jesus, você é maior. No céu, na terra, debaixo da terra. O Senhor é o Deus de Ribeirão Preto. O Senhor é o Deus do estado de São Paulo. Nós declaramos, Senhor Deus, que não há encantamento sobre esses homens e sobre essas mulheres.
E desde já nós amarramos e neutralizamos todo o espírito de letargia, todo demônio que vem roubar a palavra antes que chegue no coração dos filhos de Deus. Nós declaramos que não há encantamento sobre a casa de Israel. Eu quero que os intercessores, homens e mulheres que têm chamados de intercessão, fiquem intercedendo enquanto prego, amém? Aleluia! Fiquem orando em línguas comigo, fiquem intercedendo. Nós estamos aqui, irmãos, não estamos numa apresentação, nós viemos aqui para ativar ministérios, destravar pessoas, colocar pessoas no seu destino profético, no seu chamado profético, amém? Por isso, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, leva-nos em lugares celestiais, alinha o nosso espírito com o teu espírito, alinha a nossa mente com a tua mente. Esse culto é teu e não é meu, faz o teu jeito e não do nosso, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu quero pregar sobre o seu ministério, sobre o seu chamado, aleluia. E eu quero provar para você, biblicamente, que tudo que você vai ser, vai ter e vai fazer está em você. Você não precisa de mais ninguém. Eu não estou dizendo com isso que você não tem que se relacionar, que você não tem que ser ativo nos relacionamentos, não. Eu estou dizendo que você não precisa de mais nada. Não espere mais uma ministração, não espere mais uma música, mais uma igreja, não espere, já está em você. O que você precisa é ser ativado, para que essas coisas venham e comecem a acontecer na sua vida. Aleluia. O Espírito Santo foi nos dado, querido, para nos guiar sobre toda a verdade, para nos levar em lugares que nós não conseguiríamos ir sem a presença dele. O Espírito Santo, ele foi nos dado para deixar claro a verdade de Deus. Ele é o único que pode nos convencer. Um pregador, eu posso vir aqui e pregar o evangelho para você, mas eu não tenho o poder de convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Só quem pode fazer isso é o Espírito Santo. E nós precisamos entender que uma coisa que eu tenho aprendido nesses anos pregando o evangelho é que há uma discrepância assim muito grande, um desequilíbrio. A igreja, por muito tempo, ela foi omissa em algumas coisas, e agora ela está se exibindo com algumas coisas. Ela saiu de um extremo e entrou no outro. Por muito tempo nós achávamos que televisão era pecado, que o rádio era pecado, que tudo era do diabo. Demos coisa para o diabo que o diabo nem sabia que era dele. Na realidade, o diabo não é dono nem do inferno, nem a casa que ele mora é dele. Foi Deus que fez para botar ele ali. Ele está ali alugado, tem que pagar até condomínio. O diabo não é dono nem do inferno, por isso que ele é adorado numa bacia na esquina, porque ele não tem casa. Aleluia. E os crentes por muito tempo deram muita coisa para o diabo. Isso era omissão, querido, covardia. Porque então era mais fácil proibir, a televisão é do diabo. Então muita gente saiu da igreja porque chutaram uma bola atrás de casa, e chutar bola era pecado. Assistir a televisão era pecado. Tudo era pecado. Até o tamanho do cabelo, dependendo de quem era pecado. Então por muito tempo a igreja entrou em lugares que levaram ela mais para fora do que para dentro de Deus. Então agora, como descobriram que isso nada é pecado, agora também foi para outro extremo. Virou uma exibição agora. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Se você quiser se esconder de Deus, o diabo te empresta uma caverna. Agora, se você quiser se exibir com a glória de Deus, o diabo também te empresta um palco. E é muito perigoso. Nós estamos andando de extremos a extremos. Falta o equilíbrio. Quando a palavra de Deus diz não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, está falando de equilíbrio. Ou seja, não acho que tudo é só Deus que vai fazer, e também não acho que tudo é você que tem que fazer. Você tem que viver com Deus no ativo e no passivo. Há coisas que é Deus que faz, há coisas que sou eu que faço. Sou eu que faço. Aleluia. Então andar nesse equilíbrio, querido, nós precisamos entender. Se eu olho esse texto aqui, assim começou a igreja. A igreja começou com um homem mostrando as suas cicatrizes, dizendo: sou eu mesmo. Assim começou a igreja. A igreja começou aqui. A primeira manifestação depois da ressurreição é Jesus
mostrando a sua vitória. Hoje, a impressão que dá, irmãos, que nós estamos para um extremo que a gente tem que ter alguma coisa para mostrar. Se a gente não tiver nada para mostrar, mas se pelo menos as pessoas acharem que a gente tem, já está bom. Não, querido, você não precisa ter nada para mostrar, amém? Você não é um exibicionista. Quem vai transformar essa geração não é a exibição dos crentes, nem o show dos evangélicos, é a manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus que conhecem o Pai, que vão manifestar a glória de Deus através das suas vidas. Aleluia, glória a Deus. Eu não estou dizendo com isso que você não tem que cantar, pregar e fazer eventos com forma de atrair e evangelizar pessoas. Não, eu não estou dizendo isso. Eu não estou fazendo uma apologia a isso. Não, eu só estou dizendo que as coisas elas vão de extremos a extremos, amém? O que não era pecado agora virou motivo de pecado, porque o que para a igreja sempre foi pecado, agora a gente descobriu que não era, que a gente estava enganado. Então agora virou um exibicionismo. A igreja começou com um Cristo mostrando as suas cicatrizes, dizendo: ó, gente, olha aqui, sou eu mesmo, olha aqui. A minha pergunta é, cristão, o que é que você tem para mostrar para essa geração? Essa geração, quando pede provas do seu cristianismo, o que é que você tem para mostrar? O que você tem para mostrar que provará a sua fé? Os seus diplomas não interessam, seus títulos não interessam. O que nós vamos mostrar para uma geração que está com fome de Deus, que quer ver Deus? Aleluia. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho falado isso em todo o Brasil. Deus está escondendo você para um tempo determinado. É do caráter de Deus esconder coisas preciosas. Por isso o petróleo está escondido, a prata está escondida, o ouro está escondido. Tudo que é de precioso na terra está bem escondido. O caráter de Deus é esconder coisas preciosas. Tem pessoas que Deus não manifestou com elas ainda, porque Deus está escondendo elas para um tempo determinado. Você não vai ser fruto da mídia, você vai ser fruto de sonhos de Deus. Alguns de vocês estão sendo guardados na aljava de Deus, mas um dia o arqueiro vai meter a mão na aljava, vai tirar a flecha e vai lançar você. Agora aprenda um princípio: quem escolhe o alvo não é a flecha, é o arqueiro. Aleluia, quem escolhe o alvo é o arqueiro, não é a flecha. Ele está escondendo você. Esses dias eu preguei uma mensagem chamada Escolhidos e Escondidos, porque todos os escolhidos estão sendo escondidos. Alguns é como se Deus tivesse fechado eles mesmos. Homens como Daniel, irmãos, que mudaram a Babilônia. Homens como José, que transformaram o Egito. Homens como Esther, amém, que salvaram nações. São pessoas escondidas em Deus, que são preparadas para um tempo determinado. Faraó governou o Egito até que a fome veio, porque Faraó pode governar no tempo de fartura, mas no tempo de necessidade só homens de Deus conseguem governar. No tempo de necessidade, de fome, só homens de revelação vão governar. E se preparem. Amós capítulo 8 versículo 11, a Bíblia diz que nos últimos dias eu enviaria fome sobre a terra, e não seria de pão e nem de sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Andariam errantes de mar em mar, procurando alguém que pudesse pregar, mas ninguém o achariam. Fala a verdade, irmãos. Fala para mim, fala aqui, ou então me joga um tomate. Não, tomate está caro, laranja. Ninguém aguenta mais entretenimento. Eu não sei quanto a você, eu não consigo ir mais na igreja de domingo a domingo. Eu não consigo ir mais na igreja onde a gente canta 3 músicas ligeirinhas, 2 devagarzinho, aí alguém sobe no meio da reunião e diz que tem cachorro quente para vender, e depois a gente faz a oferta, e depois o pregador prega, e quando está dando 10 horas as pessoas começam a olhar no relógio, porque eles têm que ir para casa ver os gols do Fantástico. Então eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais isso, cara. Eu não aguento mais esse cristianismo de domingo a domingo, sem vida, sem perspectiva, sem esperança para as nossas crianças.
aleluia, aonde o Espírito Santo vem, aleluia, onde as pessoas colocam faixas na frente da igreja dizendo igreja do avivamento. Ah, cara, não, deveria botar igreja de entretenimento, não de avivamento, porque a igreja de avivamento, as pessoas estão chorando no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, elas estão intercedendo, elas estão cuidando dos pobres, das viúvas, dos necessitados, elas estão abertas das 6 da manhã à meia-noite. Não aguento mais ver o show gospel, onde as pessoas ficam gritando: cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Aí entra aqueles homens com as suas calcinhas coladinhas. Eu não sei como eles conseguem cantar com aquilo. E diga: levanta a mão e adora. Não, isso não é adoração. Alguns, antes de subir no altar, recebem seus cheques do lado do púlpito, porque senão ele não sobe. Vocês chamam isso de adoração? Não, irmão, quem cobra por uma noite de intimidade é a prostituta, não é a noiva. A noiva não cobra pela intimidade. Não chame de adoração isso, porque isso não é adoração. Isso para mim é a mesma coisa como os gays chamam de casamento aquilo que não é casamento. Isso não é adoração. Eu vou dizer para você o que é adoração. Adoração é quando você tem cicatrizes. Cicatrizes, não é diplomas, não é fama. Jesus fazia um milagre e dizia assim: eu não conto para ninguém, ainda não é chegada a minha hora. O cara faz o milagre hoje na internet, todo mundo vai saber, porque agora alguém vai convidar. Irmão, tem um evento lá em Itajaí chamado Gideões Missionários. Pessoas, cantores pagam fortunas para cantar lá, para aparecer na mídia. É a 10 quilômetros da minha casa. Ninguém vai falar nada. Pregadores pagam 40, 30 mil reais para pregar ali uma noite, para ficar famoso. A igreja não começou assim, ela começou com um homem mostrando suas cicatrizes. Sabe o que é que as cicatrizes dizem? Eu fui ferido, mas venci. Você não vai levar mais nada para a eternidade. Sabe qual é a única coisa que você vai levar para a eternidade? São as suas cicatrizes. Quando você chegar na eternidade, deixa eu te dar um diploma. Deixa eu te dar uma ideia. Engavete seus diplomas e vá atrás das cicatrizes. Quando você chegar na eternidade, você olhar do lado do trono branco, vai ter um camarada ali sentado, e você, claro, você vai saber que é ele, porque o seu espírito você sabe quando ele está em algum lugar. Mas você, para ter certeza mesmo, você vai querer dar uma olhada na mão dele. Você vai dizer: será que é ele mesmo? Será que eu não estou confundindo? E aí você vai dar aquela olhada assim. Isso é a minha conjectura aqui, tá, irmão? Isso não é. Isso é a minha conjectura. Eu estou aqui sonhando com o meu Jesus. Aí você vai querer ver a mão. A única coisa que o meu Jesus levou para a eternidade foi cicatriz. O meu amigo Jesus, ele foi de uma estrebaria emprestada para nascer a um túmulo emprestado para ser enterrado. O meu amigo Jesus, ele não construiu nada para ele, e o que ele tinha, todo mundo desfrutava. Se ele comia numa mesa, todo mundo comia com ele. Se ele tinha alguma coisa, todo mundo tinha. Se ele dormia em algum lugar, as pessoas que estavam perto dele dormiam ali também. O meu Jesus, o meu amigo Jesus Cristo. Esse é o cristianismo que me tirou das drogas, irmãos. Esse é o cristianismo. Eu não vou ser bandido na igreja. Eu já fui. Eu já fui bandido. Eu sei como o bandido pensa.
Deixa eu falar algo para você. Pastor, mas eu aprendi, eu estudei. Glória a Deus, estude tudo que você puder até você assumir o altar. Porque o dia que você entrar no rio de Deus, você não vai ter tempo para mais nada. As melhores pregações e as melhores canções, elas foram aprendidas com o Espírito Santo, irmãos. Mas pastor, eu tenho diplomas, isso não vale nada. Não. Diplomas sinalizam o que você aprendeu. Cicatrizes sinalizam o que você venceu. Marcas. Presença gloriosa que me faz tão bem. Tua glória inunda meu ser. Presença gloriosa que me faz tão bem. Tua glória inunda meu ser. Sabe o que eu tenho aprendido? Deus não te chamou para pregar, te chamou para queimar. Quando você prega, você atrai pessoas, mas quando você queima, você atrai libertadores. A sarça, ela não falou, ela queimou. E quando ela queimou, ela atraiu Moisés. Ela atraiu Moisés, e quando Moisés chegou perto, foi que Deus falou pelo meio dela. Uma geração que não corre mais atrás de incêndio, mas é uma geração que está incendiada pelo amor de Deus. Uma geração que não quer outra coisa além da sua presença. Essa geração, Deus vai falar pelo meio daqueles que estão queimando, irmãos. Por isso não se preocupe em aparecer. Não se preocupe em brilhar. Se você estiver brilhando, Ele não vai esconder a lâmpada debaixo da vasilha. Ele vai colocar no alto para que ela ilumine todos os que estão na casa. Todos. Não se preocupe se você estiver andando com Jesus. Um dia o Espírito Santo falou assim para mim: Luiz, o teu púlpito, o púlpito da igreja que você é pastor, não é para os teus amigos, é para os meus amigos. Ele disse: se você for meu amigo, eu vou te apresentar os meus amigos. Eu vou dizer algo para você, querida. Nós estamos andando num tempo que hoje ainda as pessoas querem ver alguma coisa, mas vai chegar um tempo que elas não vão querer mais ver. Vai chegar um tempo, Bruno, que as cortinas vão fechar, o show vai acabar, e ainda vai ter uma plateia faminta. E aí sabe o que Deus vai fazer? Lembra daqueles escolhidos e escondidos? Lembra daqueles homens que estavam escolhidos e escondidos? Lembra deles? Aí Deus vai dizer: chegou a hora deles. Quando ninguém mais conseguir revelar sonhos no Egito, alguém vai dizer: eu conheço um cara, ele está preso, mas esse é o cara, ele ainda está preso. E aí chama o José, o Zezinho, aquele que os irmãos rejeitaram, aquele que foi condenado injustamente, perseguido injustamente, aquele que carrega uma culpa que não foi ele que, uma culpa que não é sua. E quando José entra assim, o faraó diz: e agora?
Aí o Zezinho disse: não, é fácil, o senhor arruma um homem para coordenar isso. O faraó olha ao seu redor, não tem esse homem. Ele disse: qual homem seria, se não for você, um homem que é cheio do Espírito de Deus? E daquele dia em diante, aquele prisioneiro passa a ser governador. E eu fico imaginando a cara de Potifar quando José passa em cima do carro de Faraó, com um anel de Faraó no dedo. Potifar pensou: cara, eu estou pego. Pronto. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu quero profetizar uma coisa sobre Ribeirão Preto e sobre o estado de São Paulo. Eu vim aqui como profeta, eu não vim aqui como um pregador atrás de oferta. A casa de Saul está caindo, e a casa de Davi está sendo levantada. Saul não criava ovelha, criava mula. Agora tem um detalhe: quando você for levantado, casa de Davi, não é para você pisar em ninguém, é para você perguntar o que Davi perguntou: tem alguém da casa de Saul para que eu possa usar de benevolência? Tem alguém da casa de Saul para que eu possa servi-lo? Deus não te levanta para você pisar nos outros. A autoridade não se exerce sobre pessoas, se exerce em favor de pessoas. Deus nunca deu autoridade para um homem pisar em outro homem. O primeiro homem a vender outro homem como escravo foi um homem chamado Nimrod. Foi o cara que fundou a Babilônia. Por isso que todo lugar onde homens dominam outros homens, o princípio é babilônico, não é celestial. Porque no céu não é eu mando e você obedece, é façamos nós, o homem, façamos equipe, trabalhamos em equipe, aleluia, em família, aleluia. Sabe por que Pedro, Tiago e João andavam bem pertinho de Jesus? Porque eles eram uma representação do céu. No céu era Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai começa a obra, o Espírito Santo termina, e o Filho morre por ela. Pedro, Tiago e João. Pedro começa, João termina em Apocalipse, Tiago morre por ela. Tudo que acontece no céu acontece na terra igual, porque a sua vontade é expressa no céu. Os três que mais andavam perto de Jesus é aquele que começou, o que terminou e o que morreria pela causa. Aleluia, glória a Deus. E um dia chamaram Jesus: bom mestre. Jesus disse: eu não sou bom, cara, bom é meu Pai que está no céu. Jesus não permitiu que ninguém chamasse ele de bom, porque a conotação que Deus tem de bom não é a mesma que nós temos. Deus fazia uma coisa num dia, quando terminava aquele dia, ele parava, sentava, contemplava e dizia, e viu Deus que era. Quando é que Deus dizia que era bom? No final do dia, quando terminava a obra, porque para Deus só é bom aquilo que termina bem. Como Jesus não havia terminado a obra ainda, quando alguém disse: tu és bom mestre, ele disse: eu não sou, bom é meu Pai, ele já terminou, eu ainda não. Ele já fez a parte dele, eu vou fazer a minha, depois o Espírito Santo vem fazer a dele. Por isso que quando Pedro começou a igreja, ele olhou assim: Senhor, e esse aí vai ser feito o quê? Ele queria saber o que ia ser feito com João. Jesus disse: calma, Pedro, com ele é outra coisa, você começa, depois ele termina. Por isso que eu acredito nas pessoas, irmãos. Para mim ninguém é bom e ninguém é ruim até que termine a obra. Por isso que eu trabalho com morador de rua, com viciado em droga, com prostitutas. Por quê? Porque Deus ainda não terminou com eles. E você, não é você que decide quem é bom e quem é ruim. Deus não te deu o direito de juízo, Ele te deu o direito de justiça. Praticar justiça, não juízo. Não é você que diz quem é bom e quem é ruim. Eu já vi gente boa terminar mal, e já vi gente má terminar bem. Então ninguém é bom e ninguém é ruim até que isso tudo termine. O meu trabalho é pregar o Evangelho e acreditar nas pessoas, e salvar os bons e salvar os maus, porque Deus faz até o homem mau para o dia mau. Aleluia, glória a Deus.
Aleluia. Por isso que tem muita gente que ninguém quer aí na terra, que bate em igrejas que não tem mais lugar para elas, porque elas não deram resultado em algum lugar e agora todo mundo fechou a porta para elas. Eu profetizo que gente que ninguém quer vai bater lá na sua igreja e você vai ter o Pai deles. Aleluia. Aqueles caras mal acabados que ninguém quer, que só deu problema, vai bater lá na sua porta e vai chamar você de painho. Oh papai, eu profetizo isso. Aleluia. Aqueles caras que ninguém quer vão bater lá na sua igreja. Eu me lembro quando nós começamos a trabalhar com morador de rua. A ideia foi do Gessé, de começar o restaurante comunitário. Chegava de manhã na igreja para orar, só tinha morador de rua. E a gente orava: Senhor, manda os empresários, manda os profissionais liberais. A gente chegava de manhã na oração, só tinha morador de rua. E aí eu disse: Deus, você não está entendendo. Ele disse: não, quem não entende é você, cabeção. Porque se você olha para um morador de rua desse, você não enxerga nele nenhum empresário, você não tem visão de transformação, você não pode pregar o evangelho, porque o evangelho é transformação de vida. E Deus me disse mais: se você cuidar daqueles que ninguém quiser, eu te darei aqueles que todos querem. E aí o Gessé teve a ideia de comprar 3, 4 marmitas para dar para os primeiros moradores de rua que chegaram. O primeiro tinha 4, no segundo dia tinha 16, no terceiro tinha quase 30. Eu digo: pelo amor de Deus, vocês fazem alguma coisa, senão nós vamos quebrar, tanto comprar marmita. E aí eles arrumaram um fogão, botaram lá atrás da igreja, no pavilhão de trás, lembra, Gessé? Panela. E aí, todo dia fazia o almoço. E foi vindo, irmão, 10, 15, 20, 30, 40 e 50. Depois fomos para o restaurante comunitário. Chegou dias de mais de 70 pessoas almoçar no restaurante comunitário. Moradores de rua, catadores de papelão. Não foi, Deus não falou para o prefeito cuidar dessas pessoas, Ele falou para a igreja. Nós queremos a unção de Elias, né? Que a unção de Elias venha sobre as nossas vidas, porque a Bíblia diz que nos últimos dias Deus vai levantar o profeta Elias, e ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Você quer a unção de Elias? Você tem que fazer a mesma trajetória que Elias fez. Primeiro, Elias comia do céu. Quem sustentava Elias não era nenhum empresário rico da igreja, era 2 corvos. Eu acredito que era 2, porque a Bíblia fala os corvos, plural, deve ser mais de 1, né? Picanha do céu todo dia. Elias só dava um recado mal passada hoje. Ontem aquela não estava muito mal passada, bem passada. Estava tão bom ali que Deus teve que secar o ribeiro para ele ir embora. Se Deus não seca ribeiro, o cara comendo picanha, bebendo do ribeiro e conversando com Deus o dia todo. O que é que você quer? Nem eu saio dali, irmão. E Deus dizendo: meu filho vai abrir uma igreja, ele está amarrado. Credo, só incomoda, está doido, eu não vou abrir igreja não. Quem que quer sair de um lugar desse, onde Deus conversa com você, você come do céu, bebe da água, toda a nação de Israel passando sede e você bebendo do ribeiro? Acabe procurando Elias e Elias escondido em Deus. Então, se você quer a unção de Elias, primeiro você tem que fazer a trajetória dele. Primeiro, andar com Deus e comer do céu. Por isso que quando o povo foi tirado do Egito para o deserto, a comida mudou. A comida veio do céu. Porque toda vez que Deus troca você de lugar, Ele troca a sua comida. Comida tem a ver com salvação. O homem caiu da sua graça por causa de comida. Esaú perdeu a primogenitura por causa de comida. O povo queria voltar para o Egito por causa de comida. A ceia que nós celebramos, que representa a aliança, é comida. O arrebatamento sinaliza comida, porque vai ter bodas. Bodas é ceia, comida, não sei se vai ter, tomara que tenha, né? Mas Jesus disse: uma comida eu tenho para comer, e é fazer a vontade do meu Pai. Então, se você quer andar na trajetória de Elias, primeiro, tempo com Deus, comer da mão de Deus.
Segundo, Elias caminhava debaixo de uma palavra. Deus dizia: vai lá porque eu já ordenei, vai lá agora porque eu já ordenei. Toda vez que Deus mudava o curso, Deus dizia: vai porque eu já ordenei. Quando Elias se escondeu na caverna, daí Deus foi atrás e disse: o que você está fazendo aqui? Eu não ordenei. Enquanto Elias caminhou debaixo da palavra, ele caminhou na vontade de Deus. Ele não passou fome, não passou sede e não passou medo. Mas quando ele resolveu fazer as coisas do jeito dele, Deus teve que ir atrás e dizer: o que você faz aqui, cara? O que você faz aqui? Irmãos, se você quer andar como Elias andou, se você quer converter coração de pais aos filhos, Deus tem nos levantado nessa nação como pai espiritual. E eu sei que é uma batalha dura. Tem muita gente pregando paternidade e não sabe nem o que é isso. Não sabe, só ouviu alguma coisa, está pregando, mas não sabe, não vive paternidade. Paternidade é você agregar para os seus filhos, permitir que seus filhos sejam melhores que vocês. Aleluia. Então, se você quer andar na unção de Elias, primeiro, ande com Deus, coma do céu. Segundo, Deus falou: vai na casa da viúva, que eu já ordenei ela que te sustente. Elias não poderia entrar no ministério sem passar na casa do órfão da viúva, porque essa é a verdadeira religião. Vou dar um recado para vocês, pastores. Quer ver a sua igreja prosperar? Quer ver você arrebentar na cidade? Cuide dos pobres da cidade. Cuide dos necessitados, dá comida para eles. Cuide das crianças da cidade. Promova para elas estudo, faculdades. Todo o avivamento nos Estados Unidos, na Inglaterra, gerou uma faculdade. Você sabia que todo avivalista gerou uma faculdade, aquela faculdade famosa, Harvard, né? Harvard. É assim? Como é que é a pronúncia? Alguém me fala, irmão? Vamos falar inglês, que em português nós já soubemos. Todo avivamento, se você vai estudar a história dos avivamentos, eles geraram faculdades, geraram universidades. Por quê? Porque o avivamento só perdura se tiver ensino, querido. Amém? Se tiver os 5 ministérios agindo no mesmo lugar, mestres, com evangelistas, com pastores, com profetas. Aleluia. Me dá mais alguns minutos, segura aí a onda, amém? Nós estamos debaixo de um ambiente profético. Deus quer destravar o nosso ministério aqui nessa noite. Então olha para Elias. Primeiro Elias come com Deus, se esconde em Deus. Depois vai na casa do órfão e da viúva. Depois Deus diz: vai, te apresenta a Acabe. Agora Elias vai confrontar uma liderança corrupta. Olha a trajetória. Anda com Deus, pobres, necessitados, confrontar a liderança corrupta. Depois Deus diz: vai, te apresenta. Ele sobe no Carmelo, confronta a religião, os falsos profetas, os mentirosos e enganadores. Terceiro, quarto, quinto, sei lá, tá aí. Desafia o povo. Ah, vocês querem água? Então me dá água. Tragam cântaros de água. Elias tocou uma geração inteira. Mas olha onde ele começou. Com Deus. Ficou com Deus. Comeu com Deus. Cuidou dos pobres. Confrontou a liderança corrupta, o governo corrupto. Confrontou os profetas mentirosos. Desafiou o povo. Aí, irmão, fica fácil vir fogo do céu. Se você faz toda a trajetória que Elias fez, é só levantar e dizer: Deus, ó, manda fogo. Você não precisa gerar fogo. Você só precisa alinhar a sua vida com o propósito de Deus. Alinhar o seu chamado. Deus não chamou você para abrir uma igreja para encher de gente vazia, não. Deus chamou você para cuidar da cidade. Uma igreja que não está transformando uma cidade, ela não deveria nem estar aberta. Deus não chamou a gente para ir na igreja, Ele nos chamou para ser a igreja. Para ser a igreja na cidade, para tocar todos os níveis da cidade. Aleluia, querido. Amém. Foi assim que ela começou. Cicatrizes são marcas de feridas curadas, são sinalizadores. Aleluia. Deus está procurando homens e mulheres nessa geração
que queiram elevar o nível de renúncia. Você lembra de Barnabé? Quem lembra de Barnabé, o filho da consolação? A Bíblia diz que ele foi e vendeu tudo que tinha e entregou aonde? Aos pés dos apóstolos, não aos bolsos. Ele entregou aos pés dos apóstolos, porque os apóstolos na época, eles tinham o ofício de comprar a comida e dar a todos de comer, a cuidar e repartir aquelas ofertas. Aleluia. Esse era o ofício dos apóstolos. Por isso eles traziam oferta e colocavam aos pés dos apóstolos. Mas logo em seguida que sai Barnabé, quem é que vem trazer a oferta? Ananias e Safira. O que acontece com eles? Eles morrem no altar. Por quê? Porque eles deram pouco? Não. É porque já tinha passado alguém antes, irmão. Quando alguém eleva o nível, então não adianta você ficar batendo, não adianta a gente ficar brigando com o pecado, não. Nós temos que elevar o nível da glória. Não adianta, irmãos. Amém? Não adianta ficar batendo com o pecado. O que destrói uma geração não é a presença do ímpio, é a ausência do justo. Não importa quantos pecadores tem em Ribeirão Preto, importa é quantos homens estão dispostos a se posicionar e a lutar pela cidade. Aleluia! Não importa. Eu procuro homens que fiquem na brechas. Barnabé levou o nível de renúncia. Depois veio Ananias e Safira tentar persuadir, morreram ali, irmão. Sabe o que eu li na Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 7? Que Noé condenou o mundo. Noé foi um apregoeiro de justiça. A Bíblia diz também em 2 Pedro que Noé foi um apregoeiro de justiça e Noé condenou o mundo. Eu sempre achei que quem condenou o mundo foi Deus, e não, a Bíblia diz que foi Noé. Como? Noé, nos quase 100 anos que levou fazendo a arca, 80 e poucos anos que ele levou fazendo a arca, enquanto ele fazia a arca, ele pregava para as pessoas: vai vir uma chuva aí, o negócio vai acabar tudo, é melhor vocês entrar. É melhor vocês entrar, venham. Noé foi um apregoeiro de justiça. Noé condenou o mundo. Porque alguém eleva o nível. Quando alguém eleva o nível, se você começar a orar na tua cidade e elevar o nível da unção, irmão, tudo que ficar para trás ficou. Por que Hófni e Finéias, os dois filhos de Eli, faziam o que queriam? Pecavam, adulteravam, comiam do sacrifício sem a ordem divina. Por quê? Porque a Bíblia diz que a palavra era rara, as visões não eram frequentes, o nível estava lá embaixo. E aonde a presença de Deus não está mais, o cara pode pecar, não acontece nada com ele. Mas por que Nadab e Abiú, quando entraram no incensário, em Números ou Levíticos capítulo 10, que eles entraram com incenso, lembra? O que aconteceu? Viraram cinza na hora. Os dois filhos de Arão, fogo estranho. Por quê? Que Hófni e Finéias faziam o que queriam e não havia juízo? Meu irmão, porque na época de Nadab e Abiú, Deus falava com Moisés, era face a face. A presença de Deus era de dia e de noite. E aonde a presença de Deus é constante, o juízo é imediato. Então, em vez de nós ficar criando regras de exclusão da igreja, nós deveríamos trazer a presença de Deus e deixar que o próprio Deus mate quem Ele quiser. Quando nós elevamos o nível, irmãos, o pecador não consegue permanecer na congregação do justo. O ímpio não permanece na congregação do justo. Um exemplo: o Bruno é professor, o pastor Bruno é professor, é aluno, o pastor Serginho é o professor. Aí o Serginho dá uma prova para todos nós fazermos aqui, uma prova, ele dá uma prova, ele é o professor, está dando a prova. Aí todo mundo tira 0 na prova, todo mundo tira 0. Aí o que a gente faz? Se todo mundo tirou 0, a gente vai procurar o professor, né? Porque esse foi um 0 coletivo. E a gente diz: professor, dá mais uma chance.
Estava muito difícil a prova. Choveu, todo mundo tirou 0. Aí o professor disse assim: queridos, eu não posso dar outra chance, porque o Bruno tirou 10. Então quem é que condenou a turma? Foi o professor que deu a prova ou foi o aluno que tirou 10? Foi o aluno que tirou 10. Então, se Deus achar em você um homem que vai elevar o nível da unção, o nível da santidade, o nível da perfeição em Deus, irmão, tudo que ficar para baixo vai ser queimado como palha. Amém? Ninguém vai permanecer em pecado na igreja. Ninguém mais vai conseguir tocar um instrumento em pecado num altar nas nossas igrejas. Ninguém mais vai conseguir subir para pregar em pecado. Ninguém mais vai conseguir viver em pecado nos altares. Por quê? Porque o ímpio não permanece na congregação do justo. Mas esses homens têm que aparecer. Esses homens que vão elevar o nível de santidade. Aonde estão os homens e as mulheres que vão elevar o nível de santidade? Que vão orar mais, que vão jejuar mais, que vão morrer mais, que vão se submeter mais. Aleluia, aleluia. Eu tomei algumas decisões na minha vida, irmão. Por favor, bota essas mensagens no YouTube, irmão. Eu tomei algumas decisões. Eu não prego mais em evento que cobre inscrição. Só se tiver comida ou hospedagem. Inscrição para entrar na igreja. Para quê? Tomei algumas atitudes. E também não prego mais em evento pago por prefeitura. Eu trabalho por reino de Deus. Não vou mais em evento de inscrição. Cancelei um monte de agenda esse ano. Eu botei lá no site: cobra, não vou. Não vou, estou quebrando o princípio. E ainda estou vendendo material, porque não achei ninguém ainda que compre material para me dar. Porque Deus vai levantar os empresários que vão dar dinheiro para mim, pagar o material que eu não vou mais vender, eu vou dar. Quero encher de livro. Esses caras que vendem livro na televisão vão quebrar tudo. Que eu vou dar livro para todo mundo. Chega, irmão. Alguém precisa fazer alguma coisa. Alguém precisa se manifestar. É que a gente não se manifesta, que a gente fica com medinho. É que a gente tem muito amigo, né? Nossos amigos fazem, irmãos. Eu não faço mais nada por afeto, eu faço por propósito. Jesus era amigo de Lázaro, mas deixou Lázaro morrer. Lázaro precisava morrer. Porque só os mortos ouvirão a Deus. E só Lázaro ouviu Deus naquele dia. Ninguém ouviu. Marta não ouviu, Maria não entendeu, os fariseus que estavam lá não entenderam. Mas quando ele disse: Lázaro, come here. Aprendi isso. Come here, please. Let's go. Vamos. Aleluia. Aprendi com a Gol. A Gol anuncia, né? Let's go, fly, aquelas coisas todas. O Lázaro foi o único que saiu para fora aquele dia e entendeu. Sair só dá para sair para fora, para dentro não dá. Então Lázaro saiu e aí foi o único que entendeu o que Deus queria. Ninguém entendeu nada, está todo mundo vivo, só ele estava morto. Às vezes Deus precisa matar a gente para a gente entender o que Deus quer. Amém, querido? Cicatrizes vão levar você em lugares que nenhuma outra pessoa pode te levar. Deus está procurando nessa geração homens que vão manter os céus abertos no meio da apostasia, porque está vindo a apostasia. A apostasia é uma doença do espírito. Ela não é da alma, não. A apostasia é uma doença do espírito. Assim como as pessoas têm doença no corpo, as doenças psicossomáticas da alma, mas a apostasia é uma enfermidade do espírito. A igreja ela vai perdendo a noção, ela fica sem noção. Lembra quando o Senhor fala para a igreja de Laodiceia, quando Ele diz: pensas que é rica, pensas que não te falta nada? Lembra o que Ele diz para ela? Pensas, mas tu não sabes que tu és miserável, pobre e cego e nu. Ou seja, Ele diz para ela: tu não sabe, ou seja, você perdeu a consciência. Você não tem mais consciência, igreja. Você perdeu a consciência de como você está.
Aleluia. Nós temos que buscar algumas coisas de volta em Deus. Eu quero orar, irmãos, para que homens sejam levantados nessa geração, e mulheres, homens que vão manter os céus abertos no meio da apostasia, homens como José, que tinha a chave do celeiro, como diz Gênesis 41:55, como toda a terra do Egito começou a ter fome, as pessoas iam a Faraó. O Faraó dizia: ó, não é comigo não, fala com o Zé é quem manda. E o José abriu os celeiros e sustentou todo o Egito. Homens como Daniel, abra comigo no livro de Daniel, capítulo 5. Jesus, eu te amo mais que tudo. Jesus, eu te amo mais que tudo. Nada mais me satisfaz, nada mais me satisfaz. Só você, só você, só você, só você, só você, só você. Olha o que diz Daniel capítulo 5, versículo 13. Não, versículo 9. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se nele o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive para sempre, não se turbe os teus pensamentos, nem mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses. Nos dias de teu pai se achou nele inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos feiticeiros, dos astrólogos, dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel, a quem o rei pôs o nome de Beltesazar, um espírito excelente e conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, explicação de enigmas e solução de dúvidas. Chame-se agora Daniel, chame ele agora, esse Daniel, e ele te dará a interpretação. Amém? Um dia, o rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, irmão, a Babilônia mudou de rei 3 vezes, e Daniel sempre foi o mesmo homem. Um dia, Belsazar está lá enchendo a cara no reino, na sala do trono, e de repente aparece uma mão, um dedo, escreve Menem, Menem, Tekel e Parsim. E ele ficou louco porque não sabia o que era aquilo, e começou a chamar todos os magos inteligentes e todos os reis para que alguém interpretasse. Ninguém conseguiu, e eles ficaram perturbados com aquilo. Então a rainha mãe disse: no teu reino tem um homem escondido, um cara que já tinha esquecido dele. Nessa situação Daniel já estava mais velho. No teu reino tem um homem que o teu pai o respeitava muito. Você vê que o filho do rei não conhecia ele. Foi um ministério esquecido. Daniel tinha lá na Babilônia agora um ministério esquecido, esqueceram dele. Foi um cara, irmãos, que serviu um rei que matou toda a sua família, que destruiu, dizimou a sua cidade. Você sabe que é você ter que servir uma pessoa que destruiu a sua casa, que o levou como escravo, mas ele nunca sentou na mesa daquele rei. Você pode servir os reis sem sentar na mesa deles. Daniel tinha sua janela aberta todos os dias para Jerusalém, e 3, 4 vezes por dia
A Bíblia relata 3 vezes Daniel se posicionava de frente para Jerusalém. Ou seja, embora eu esteja aqui, eu não sou daqui, eu sou de lá. E a janela aberta, ele orava. O ministério que Nabucodonosor, o mesmo que mandou matar sua família, o homem que respeitava Daniel, um homem, irmãos, que tinha um apreço por Daniel sobrenatural. Agora Daniel está esquecido lá no trono, do trono. Ninguém mais sabe quem ele é. Ministério esquecido, abandonado. Mas com ele ainda estava o Espírito de Deus. E aí o rei manda chamar ele. A rainha diz: olha, na época do teu pai esse cara era tremendo, traz ele porque ele vai conseguir revelar os sonhos. Aí se você ler o versículo 13, Nabucodonosor manda chamar Daniel. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Disse o rei a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá? Ouvi dizer a teu respeito que os espíritos dos deuses está em ti, e a luz do entendimento e a excelência de sabedoria acham em ti. Acabam de ser introduzidos à minha presença sábios e feiticeiros para lerem essas escrituras e me fazerem bem as suas interpretações, mas não puderam dar a interpretação desta palavra. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes interpretar e solucionar problemas. Agora, se puderes ler estas escrituras e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeias de ouro ao pescoço, e no meu reino serás o terceiro dominador. Então respondeu Daniel na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá aos teus presentes a outros. Eu não estou à venda, Belsazar. Eu não estou à venda, Belsazar. As tuas dádivas fiquem para ti. Então Daniel começa a contar para o rei uma história. Eu não vou ler tudo para a gente ganhar tempo. Daniel diz assim: quando o teu pai era rei, o teu pai matava quem ele queria e deixava viver quem ele queria. Não existia homem na terra como o teu pai. Sabe o que aconteceu? Um dia ele ficou soberbo. Sabe o que aconteceu com ele? Ele pastou com os animais. Ele foi dormir e comer com os animais, e viveu assim por anos. Cresciam penas no seu corpo, até que um dia se achou a graça de Deus, e ele reconheceu, meu pai, que não havia outro Deus na terra. Só o Deus dos exércitos era o Deus soberano. E o teu pai te ensinou isso, Belsazar, mas tu não quiseste, fizeste ao contrário. Deitaste com as mulheres que não eram para te fazer, fizeste o que não deverias ter feito. Usas os utensílios da casa de Deus para o teu bel prazer. Por isso, Menem, Menem, Tekel e Parsim, pesado foste na balança e achado em falta, e por isso o reino será tirado de ti e será dado a outro. O cara Daniel estava esquecido no ministério. Ele podia ter aproveitado essa boquinha, podia ter aproveitado a oportunidade de ter até testemunhado na igreja no domingo, dizer: abrir uma porta para mim. Deus está abrindo uma porta. Não, o rei veio com presente. Ele disse: sejam os teus presente a outros. Não quero nada, eu não vim aqui por presente, eu vim aqui para te trazer juízo. Menem, Menem, Tekel, Parsim. A Bíblia diz que naquela mesma noite Belsazar morreu. A sentença de um homem que anda com Deus, irmãos, ela é precisa. Por isso, cuidado com as suas palavras se você anda com Deus. Deus está levantando homens e mulheres nessa geração que vão liberar sentenças sobre cidades, sentenças sobre governos. Escutem, irmãos, porque isso vai acontecer. Aleluia. Que vão liberar sentenças, e essas sentenças vão acontecer. Mas um homem que cicatrizado na Babilônia, um homem de cicatriz, um homem que não tinha nada para oferecer, nada para mostrar,
E quando eu penso em outro homem que não tinha nada para mostrar, sabe quem vem no meu espírito? Natanael. Ou melhor, Natanael não, como é que chama ele? Estevão. Estevão vem no meu espírito. Eu lembro de Estevão, quando Deus me deu essa palavra, que eu escrevi isso. E fui escrevendo sobre os homens que mantêm os céus abertos no meio da apostasia. Eu não vou ter tempo de falar de todos eles para você. Me vai faltar tempo para falar de Jacó, que deitou com o seu travesseiro de pedra, e os céus abriu, e os anjos desceram, subiram e desciam aonde ele estava deitado. Porque quando você conecta a tua cabeça com a pedra, você conecta teus pensamentos com a rocha, o Senhor vai abrir os céus sobre a sua geração, querido. Vai me falta tempo para falar de Eliseu. Vai me falta tempo para falar de homens que manteram os céus abertos na sua geração. Mas deixa eu falar de Estevão. Estevão foi um homem, irmãos, um diácono, que não desejava ser presbítero, que não desejava ser evangelista, que ele era um diácono, que não galgava o púlpito, até porque quem corre atrás de púlpito é porque não tem altar. Estevão pregava com tanta veemência, que o fogo de Deus vinha, a glória de Deus vinha, que aqueles homens começavam a botar a mão na cabeça e dizer: para de falar. Eles gritavam, os judeus gritavam, diziam: para de falar, quando Estevão pregava. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu quando Estevão pregava? Começaram a jogar pedras nele. Pedras. Sabe o que Estevão fez? A Bíblia diz que ele caiu de joelhos, e as pedras começaram a bater. E naquela hora você pode decidir: ou você olha para as pedras, ou você olha para os céus abertos. Líderes que não se ofendem vão abrir os céus sobre a sua geração. Homens que não se ofendem mais, irmãos, que não se ferem mais. Tem gente que diz: pastor, mas eu estou ferido. Não, Deus não te chamou para andar ferido, Ele te chamou para andar morto. Homens que não estão nem aí para as pedras. Estevão olhou para os céus abertos e ele disse: eis que eu vejo os céus abertos. Até tem uma música assim: eis que vejo os céus abertos. E o resto eu não sei cantar. Mas um fato interessante, que a Bíblia diz que Estevão diz que viu o Senhor em pé à direita de Deus. E Hebreus diz que ele está sentado à direita de Deus. Mas Estevão viu ele de pé, porque sempre que um santo está chegando, ele fica de pé para recebê-lo. Estevão começou a ver os céus abertos e as pedras comendo, pedra para todo lado. E sabe o que Estevão falou? Sabe o que ele disse? Ele disse: pai, perdoa eles, eles não sabem o que estão fazendo. E aí matam Estevão, arrastam ele para fora da cidade, tiram as suas roupas e jogam as roupas dele diante de um jovem chamado Saulo. Um dia o jovem Saulo está indo a caminho de Damasco. E o que acontece? Os céus se abrem. Você acha que quem abriu os céus para o jovem Saulo? Foi a intercessão de um líder que não se ofende mais. Saulo não devia ter tocado naquelas roupas. Roupas de um homem que está chorando e abrindo os céus sobre a próxima geração. Essa geração, Deus está procurando pais e mães espirituais que queiram abrir os céus para esses meninos,
para eles virem depois de nós, para esses garotos, jovens pastores, esses meninos. Se você estiver disposto a morrer pela próxima geração, então você tem cristianismo. Ainda não chegou a sua hora. Se você estiver disposto a morrer pela próxima geração, a deixar os céus abertos para esses caras, para que quando eles começarem a pregar e a andar nas nações, eles não andam mais debaixo de religião, mas que eles andam debaixo de paternidade. Paternidade. Estevão, a intercessão de Estevão, que disse: Pai, perdoa eles, jogou a roupa nos pés de Saulo. Saulo está a caminho de Damasco, os céus se abrem e Jesus pega Saulo para ele. Aleluia, aleluia. Quantos estão dispostos a abrir os céus para a próxima geração? Quem tem menos de 30 anos aqui, levante a mão. Vem aqui na frente comigo. Só vocês que têm menos de 30. Dobre os seus joelhos aqui, aqui no púlpito, subam aqui também. Fica ao meu redor aqui. Aqui no púlpito, sobe aqui também, sobe. Os que buscam o favor da terra perderão o favor do céu. Por isso que Daniel recusava a comida do rei, recusava os presentes do rei, porque ele não busca a favor da terra. Suba aqui, gente, sobe aqui, ó. Sobe aqui, ó. Sobe, por favor. Fica rodeado aqui, fica pertinho de mim. Fica. No céu, deixe o céu vir na terra como paz de cicatrizes. Talvez muitos de vocês não fizeram faculdades, não têm diplomas, mas vocês são marcados. Paulo dizia: trago no meu corpo as marcas do Evangelho. Paulo entendeu que o que ele aprendeu aos pés do Gamaliel não era suficiente para tocar uma geração. Ele precisava ser marcado com o Evangelho. Por isso ele dizia: levo no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Quem tem mais de 30 agora fica de pé comigo. Você vai orar pela próxima geração. Hoje eu quero pedir que você me ajude a interceder por eles. Olhe para mim. Olhe para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Vocês mais de 40, mais de 30. Se vocês comprarem e não pagarem, vocês estão deixando um mau exemplo para a próxima geração. Se vocês roubarem a glória de Deus, vocês estão deixando um mau exemplo para a próxima geração. Se vocês adulterarem, vocês estão deixando princípios errados para a próxima geração. Se vocês não andarem nos princípios do céu, esses meninos vão ter que recomeçar tudo de novo. E eu quero profetizar que eles não serão a nova geração, eles serão a próxima geração. Deus, depois de nós, não vai levantar uma nova, vai levantar uma próxima. Deus nunca quis levantar nova geração, porque toda vez que Deus tem que levantar uma nova geração, foi porque a geração anterior falhou na transferência. Quando Deus se manifestava, Ele dizia: eu sou Deus de teu pai Abraão, teu pai Isaac, teu pai Jacó. Ou seja, eu sou um Deus de continuidade. Eu quero pedir que vocês com mais de 30 saiam dos lugares. Pastor, mas eu ainda sou crente novo. Não interessa, hoje você vai ser pai de nações. Esses meninos de menos de 30 hoje são filhos, mas ainda serão pais de nações. O propósito de todo filho é se tornar um pai e uma mãe. Paternidade não tem a ver com sexo masculino. Paternidade
É um entendimento. Quando Deus falava de provisão, Ele usava a figura do pai. Ele dizia: você que é mau sabe dar boas coisas aos filhos. Mas quando ele falava de afeto, de carinho, Ele usava a figura da mãe. Ele dizia: pode uma mãe esquecer do filho que amamenta? Mas se ela esquecer, eu amamento você. Ele está usando o carinho da mãe. Por isso paternidade não é só um homem sobre outro homem, é uma mulher também cuidando de mulheres. Amém? Então eu quero pedir que você saia do seu lugar e me ajude a colocar a mão sobre eles e dizer: Deus, e pedir para Deus perdão. Dizer: Deus, eu quero pedir perdão se eu estou dando mau exemplo para a próxima geração. Eu te peço perdão e eu te peço que o Senhor me alinhe para a próxima geração. Saia do seu lugar, revire essas cadeiras e toque esses meninos e essas meninas com a glória de Deus. Toque-os com fogo, toque-os. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Põe a mão. Ministre. Terra como no céu, deixe o céu vir a terra como no céu, deixe o céu. Ministre. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu, deixe o céu vir na terra como no céu, deixe o céu vir. 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 Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, aleluia. Teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu
para sempre. Vem com a tua glória aqui, ó Deus. Vem com o teu fogo nesse lugar, Senhor. Aleluia. 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 Vem, Deus. Vem com fogo, Deus. Fogo. Fogo. Vem. Fogo. Poder e tua fogo, 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 fogo. Teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Fogo, fogo, fogo. Paz de destinos para filhos de propósitos. Homens com cicatrizes. Não adianta você mostrar as suas habilidades para os seus filhos. Mostre as suas cicatrizes. Cicatrizes vão dizer para eles que você foi ferido, mas venceu. Cicatrizes não dói mais. Cicatrizes são mágoas que foram vencidas, amarguras que foram vencidas. Tem algumas pessoas que Deus precisa marcar nessa geração, porque a próxima geração precisará ver essas marcas. Diplomas sinalizam o que você aprendeu, cicatrizes sinalizam o que você venceu. E sabe o que ele escreve para as 7 igrejas do Apocalipse? No final de cada texto: ao vencedor. Cada vez que você vence, fica uma marca da luta, uma marca de guerra, uma marca onde um dia no Val de Jaboque, Jacó lutou com Deus, e ele saiu daquele encontro marcado, porque Deus o transformou. Daquele dia em diante, Jacó mancou. Deus tocou na juntura da sua coxa. É interessante que o anjo agarra Jacó, ou melhor, Jacó agarra o anjo, e o anjo fica se batendo, dizendo: me solta. Como que um anjo não vai suportar? Como que um Deus não vai suportar um homem agarrando ele? O que mais me encanta em Deus é essa coisa gostosa dele deixar a gente o pegar, e ele deixar a gente se sentir grande. E aquele mesmo anjo que não conseguia sair dos braços de Jacó tocou na sua coxa e deslocou.
Só tocou e deslocou. E daquele dia em diante Jacó mancou, mas ele não foi mais Jacó, o seu nome mudou para Israel. Quando Deus muda o seu caráter, Ele muda também o seu caminhar. E Jacó ficou com uma marca para sempre. Deus precisa marcar a nossa geração, para que essa geração tenha balizadores de justiça. Aleluia. Aplauda o Senhor por isso, querido.